É, família vascaína, acabou a paciência dentro de São Januário. A torcida não quer mais ver o técnico Fábio Carille. Mas será que ele é o maior culpado com tudo isso que vem acontecendo com o Vasco? Gente, está nítido, o Vasco não tem elenco. Se tirar o técnico Fábio Carille, muita gente pedindo o Felipe Maestro. 5 partidas, né? Se o Felipe Maestro não demonstrar um bom resultado, daqui a pouco o próprio torcedor estará pedindo a saída do Felipe Maestro. Há uma grande pressão para o Pedrinho colocar o Felipe Maestro como novo técnico do Vasco. Eu quero saber de vocês. O Felipe Maestro é o melhor nome para assumir o Vasco nesse exato momento? Deixa aqui nos comentários, assista esse conteúdo até o final, que tem muitas informações exclusivas, e também vamos se inscrever no canal, vamos ajudar o canal a bater a meta de 50 mil inscritos. Conto com o apoio de todos vocês. Dê só uma olhada que esse conteúdo aqui tem muitas informações. Prestem atenção nessas informações exclusivas do nosso Vasco da Gama. Dê só uma olhada. Essa terça foi a noite do 0 a 0 para os cariocas, você tá sabendo. Mais de 3 horas de futebol, ninguém fez gol. Porque o Vasco também empatou 0 a 0 na Copa Sul-Americana contra o Lanús da Argentina em São Januário. Vasco segue em segundo no Grupo G. O negócio mais uma vez ficou feio pro Carille. Fizemos um jogo duro. A gente acabou se perdendo um pouquinho. De ficar nervoso, de ser impaciente, não tomar as melhores decisões e com isso a gente incomodar pouco o adversário. Vou te dizer, hein? Foi bom não. Dureza. Um jogo difícil de assistir, né? Poucas chances, pouca inspiração, especialmente por nossa parte, né? O Lanús está em 7º no Argentinão. Não é um time forte, longe disso, mas também está longe de ser uma carne assada, né? Um time amador. A melhor chance do jogo, inclusive, foi dos caras. Bola na trave do Marcite. O Vasco mandou a bola no alvo 2 vezes. Primeiro, Verrete desviou com o pé. Depois, Nuno Moreira mandou da entrada da área. O lance mais perigoso foi esse aí com o Paulinho, já no segundo tempo. Passou raspando, né? Fora a bola na trave, o Lanús também não levou muito perigo, não. 0 a 0. O Vasco perdeu a chance de assumir a liderança do Grupo G. Está em segundo. E só o primeiro se classifica direto para as oitavas. E para nós fica aquele gostinho de perigo. Vai ter que decidir a vida na Argentina. No fim, aquela trilha sonora que tem se repetido em São Januário. Xingo. Isso aí aconteceu com a gente ganhando, eu não poderia esperar nada de diferente com empate ou derrota em casa. Não tem nada de diferente, não tem nada de absurdo, normal. Mas assim, não podemos dizer que é um tropeço, porque estamos muito dentro da competição ainda. Só depende da gente, mas a gente está muito vivo dentro da competição. No segundo tempo foi um show de horrores, até como a gente destacou ontem na transmissão. Vasco muito mal, Carille demorou a mexer, foi usar as 2 últimas substituições aos 90 minutos do segundo tempo. Vai ganhar que jogo assim? Não vai ganhar jogo nenhum. Então, para mim, o Fábio Carille deixou a desejar, assim como a equipe também, que errou muitos passes, estava desatenta, estava cansada em campo, um jogo bem ruim do Vasco da Gama e que me deixou assim decepcionado, mas, repito, o Vasco ainda está vivo sim na competição. O as de ouro do Vasco, o Vene Casagrande, é sempre São Januário. Mais do que qualquer outra coisa, o Vasco tem o as de ouro, que é jogar em São Januário. E empatar sempre dá essa sensação pro torcedor de, meu Deus do céu, deixamos escapar, porque aqui é a nossa fortaleza. Lembrando que na Sul-Americana, a Pedrosa trouxe isso ontem aqui, só passa o primeiro colocado. O segundo colocado joga um playoff com um time de terceiro que se sai da Libertadores. Quer dizer, você já encaixa mais 2 jogos dentro desse calendário que o Vasco já tá sentindo. Sim. Tem 1 mês e meio só de grande temporada, né? A gente vem do Carioca, mas tem 1 mês e meio de temporadas de Brasileiro e Sul-Americano e Copa do Brasil. E o Vasco já tá sentindo. Ontem, várias vezes na transmissão, o Pedrosa traz esse recorte. O Vasco vem de não sei quantos jogos em 20 dias. E aí já tá pagando a conta agora. A gente nem entrou no mês de maio ainda, Vene Casagrande. Mas, Fernandinha, em relação ao número de jogos, primeiramente, boa tarde, Pedrosa. Inclusive, parabéns pela transmissão ontem. Graças a você eu fiquei acordado, porque a sensação que eu tenho, de verdade, eu falei, vou ficar dando audiência. Tava sonolento, né, Vene? Nossa, a sensação que eu tenho é que eu perdi 2 horas da minha vida assistindo esse jogo, porque foi um jogo bem fraco. Eu não esperava um espetáculo. Mas eu vi um jogo bem fraco, tecnicamente falando, taticamente falando. Te respondendo, Fernandinho, todos os times do futebol brasileiro estão enfrentando um calendário extremamente desgastante.
Olha o Flamengo, jogou contra o Vasco, foi o mesmo jogo, obviamente, e teve que viajar para a altitude de Quito. E aí a gente vai falar depois sobre isso. Então todos os clubes estão enfrentando isso. A questão é, a parte física do Vasco da Gama é algo que a gente menciona aqui desde a temporada passada. Então isso eu nem consigo culpar o Carille. Eu vi no bom VT do Flavinic o Carille justificando, falando que o empate não é um resultado ruim. A questão não é o resultado. E eu concordo. O Lanús tem que ser respeitado, é um clube que tem uma tradição no futebol argentino, beleza, Copa Sul-Americana é sempre muito complicado, mas o grande problema, e eu acho que essa é a grande questão da torcida vascaína, é como o Vasco da Gama joga. Porque a atuação foi muito fraca, taticamente falando, tecnicamente falando. Eu esperava muito mais do Vasco da Gama. Entendo que a parte física pode ter pesado em um determinado momento, mas a desorganização tática não boto na parte física. É algo treinado. E o Carille, eu não esperava um Vasco da Gama dando show com o Carille. O Carille não é um treinador que dá show, mas a parte defensiva deixa a desejar, embora não tenha sofrido gol, e a parte ofensiva também. Porque no segundo tempo, eu achei que o time fosse até melhorar com as trocas. Mas eu acho que continuou a desorganização. E eu concordo com o Pedrosa, inclusive, durante a transmissão. Porque não adianta você mudar por mudar apenas para dar um fôlego na equipe. Não, você tem que mudar pensando numa estratégia. O que me pareceu que o Carille não pensou em nenhuma estratégia. Apenas viu um jogador cansado e falou, vou fazer substituição. Ele não pensou em como vencer a estratégia do time argentino. Porque o time argentino veio para não perder. Para mim, essa foi a estratégia deles e eles conseguiram. Querendo ou não, eles conseguiram. Porque o placar para eles foi maravilhoso, 0-0. Eles continuam na liderança do grupo. E eles jogaram na dificuldade do Vasco. Né? Claro, exatamente. E outra, a gente sabe que o ponto forte do Vasco da Gama qual é? É o Verratti. E nem isso o Vasco da Gama está conseguindo aproveitar, porque a gente não vê uns cruzamentos certeiros. É o Verratti que corre atrás, na verdade. A gente vê um Verratti ali perdido. Então, assim, é muito difícil o time, o torcedor vascaíno elogiar a atuação do Vasco da Gama depois do que viu. O empate, para mim, não é nenhum problema, não é nenhum absurdo. De verdade, mesmo jogando em casa, eu achava que o Vasco fosse vencer. Mas a forma como o Vasco jogou ontem, eu não gostei particularmente. Tem um outro ponto também que a gente destacou na transmissão, é a quantidade de vezes que o Felipe Coutinho descia para fazer a saída de bola. Ele é um jogador que a gente sabe que ele só aguenta 70 minutos. Se ele ficar descendo toda hora para fazer a saída de bola, ele não vai conseguir estar lá na frente para poder decidir. Pede pro Arrascaeta toda hora descer para fazer a saída de bola. Você vai ver se ele vai conseguir estar lá na frente. Ele não vai, porque fisicamente são jogadores que sentem esse tipo de situação, tecnicamente são muito qualificados, têm condições de decidir qualquer jogo, mas toda hora, pela falta de organização dessa equipe, descia o Felipe Coutinho para fazer a saída de bola. Aí num jogo que ele está desgastado pela partida que aconteceu contra o Flamengo, ele não consegue chegar lá na frente para fazer saída de bola e também finalizar as jogadas. Então isso também foi um problema do time do Fábio Carille ontem. Falar em Carille, Veneio Pedrosa, e você de casa, aumentou, você acha, Pedrosa, a pressão para ele? Eu quero a sua opinião também, Vene. Porque ele mais uma vez ontem foi vaiado, vocês até mostraram isso na transmissão aqui do SBT. O Carille foi vaiado pela torcida. Como é que você acha que tá esse termômetro aí do Carille? Eu acho que existem vaias que são pro Carille e existem vaias que são pra equipe. Ontem a equipe recebeu as vaias e o técnico também. Tem jogos, por exemplo, que eles vaiam só o Carille. É doido, né? A torcida vaia só... Ontem não. Eu acho que foi uma vaia conjunta. Seja pro Fábio Carille e também pra equipe. Porque a equipe foi muito mal dentro de campo. Eu já falei isso aqui. Não adianta ficar culpando só treinador, gente. Quem joga é jogador. Quem acerta passe é jogador. Quem vai estar posicionado pra fazer algum tipo de situação no terço final, ter uma jogada decente do capricho, é o atleta. Claro que o técnico, o coletivo, potencializa o individual. Mas não adianta só cobrar do técnico não, cara. Tem que cobrar dos jogadores também. Eu acho que ontem a torcida do Vasco vaiou a atuação como um todo, tanto na parte da organização por conta do seu técnico, quanto também dos jogadores em campo. Então, eu acho sim, aumenta a pressão? Aumenta a pressão. A grande pergunta, Fernanda, não é, vai demitir o Carille ou não? Beleza, demite o Carille. Quem vem? Quem vem? Porque o Santos está sem treinador, o Grêmio pegou o Mano Menezes. Imagina colocar o Mano Menezes em São Januário. Aquilo ali acaba. Ali acaba. O Corinthians estava acertado com o Tite, aí por um problema mental, inclusive força ao Tite, não deu certo. Depois o Corinthians agora está viajando para conversar com o Dorival. O Corinthians está perdido, tentando achar técnico. Então tá todo mundo nesse bolo. Vai demitir o Carille? E vem quem? Com pouco tempo de trabalho. Ele fala ontem na coletiva, 2 dias, como é que eu vou treinar o time? Não. Como é que eu vou treinar a equipe?
Como é que eu vou aprimorar a parte física? E o Felipe Luiz deve falar a mesma coisa, porque há 2 semanas o Flamengo era a melhor equipe do Brasil. Aí já tem dois jogos que o Flamengo não tem resultado. Aí é no resultado que a gente vai se basear, que o Flamengo não é a melhor equipe ou a boa equipe do Brasil. Então assim, cara, não adianta. Vai trocar de treinador, tem que ter muita certeza nessa troca. Porque se você não tiver certeza, sabe o que vai acontecer? Em 5 rodadas vão estar pedindo a cabeça do próximo treinador. O ataque não vai bem, falta um pouco de repertório por ali, mas a gente precisa pontuar. O trabalho da diretoria do Vasco deixa mais a desejar do que o do Carille. Porque o trabalho do Carille tem as suas questões, mas qual era a expectativa para o Carille? Pelo que foram ali os últimos trabalhos dele. Isso aí, um time regular, um time que oscila, mas que é brigador, que é minimamente competitivo. A diretoria contratou o Carille com a ideia de ter um técnico que ia arrumar a defesa e não entregou zagueiros confiáveis para o Carille. Um dos problemas só. E aí, como a gente já falou aqui... Mas a diretoria estava satisfeita, né? Ah, mas isso aí, o Pedrinho falar que tem elenco top 8, é falácia para terceirizar a responsabilidade e colocar no colo da comissão técnica. Então, nesse momento, é preciso também que todos assumam as suas partes. Jogadores, alguns ainda estão abaixo, o Verratti ontem não foi bem, muito também pela sequência de jogos. Comissão técnica, Carille, mas, sobretudo, a diretoria que ainda não conseguiu entregar as condições ideais para o técnico. O Donão, o Glaucio, vocês chamaram também? Sim, Mari, até para aproveitar o gancho aí do que o Breiler está dizendo, são 2 pontos que eu acho bem importantes. A gente andou conversando também ao longo dessa semana. Em algum momento o Carille já falou da necessidade de reforços, que ele precisava encorpar mais o seu elenco. Depois ele até retoma o discurso e aí vai muito nessa do Pedrinho, de que tinha um elenco para brigar ali por G8 de Brasileirão, enfim. Mas é óbvio que ele tem um elenco muito curto. Aí a gente parte para as lesões, né? Ele vem tentando também fazer esse equilíbrio de elenco nas competições. Quando ele poupou contra o Corinthians, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, foi muito criticado, estava pensando na Sul-Americana. Depois ele tenta dar um pouco mais de equilíbrio quando poupa, mas também tem os problemas de lesão. Ontem o que ele tinha de opção no banco, entre o Adson como uma opção ali, voltando de lesão, foi poupado no fim de semana, né, contra o Flamengo, justamente para preservar essa parte física. Entra ontem, não entra muito bem, mas estava voltando de lesão. O próprio Coutinho saiu um pouco antes no Clássico também, pensando nessa parte física, mas ontem também a gente nota como fisicamente estava mais abaixo. Então acho que são pontos que a gente precisa trazer também para essa análise do Vasco, né, Fernando? O time do Vasco é muito frágil fisicamente, né? Jogadores importantes ou lesionados ou voltando de lesão. O Adson, que foi um cara importante, né, no ano passado, ontem entrou mal, nitidamente com outro ritmo de jogo, né? Precisa de sequência. O próprio Paulinho Paula, que tem uma chance no segundo tempo, num chute que passa raspando a trave, entrou em outra rotação também. Está muito distante daquele Paulinho que a gente viu em 2023, que era o cara que acelerava, que ganhava tanto território ele por dentro. Jair, né, que tiveram lesões mais sérias e que também nessa retomada estão sentindo muito ainda esse físico. Primeiro tempo do Jair muito lento, né? Não conseguia conectar essa bola do meio campo para ataque, tanto que o Coutinho sobrecarregado, em vários momentos, tinha que voltar para pegar a bola nos pés dos zagueiros. Então, assim, tem uma questão física. Eu vou discordar um pouco do Breiler. Eu não consigo apontar ainda uma evolução defensiva no Vasco. Eu acho que o resultado contra o Flamengo é um resultado mentiroso. Sim. O Flamengo produziu contra o Vasco para vencer. O Léo Jardim salvou o Vasco. Principalmente no segundo tempo, ele fez pelo menos 3 grandes defesas. É que a bola não entrou. Mas eu não consigo ver o Vasco ainda com uma organização defensiva, Mari. Uma compactação, né, 2 linhas. Ontem até em alguns momentos teve ali 2 linhas de 4, um 4-4-2, mas acho que é um time que cede muito espaço para o adversário. E falando sobre o jogo de ontem, a verdade é que tirando o início do jogo, do primeiro tempo, e o início do segundo tempo, o Lanús foi para São Januário para amarrar o jogo. O Lanús é um time fraco tecnicamente, organizado defensivamente, mas ele foi para conseguir um pontinho para se manter na liderança. Ele não forçou a defesa do Vasco ontem, né? O Vasco que foi forçado a criar. E aí faltou padrão, faltou ideia, faltou trabalho mesmo. Eu concordo e discordo, né? Assim, eu concordo com a questão do resultado ali da performance mentirosa, que a gente já estava conversando ontem, até a gente falou aqui com a Glaucia, com o Donan também, em relação à herança do que foi o jogo contra o Flamengo. Mas a minha discordância ali, né? Eu vou discordar deles no quesito de evolução. Sim, é difícil você ver algum tipo de evolução
nesse trabalho do Carille. Mas aí a gente vai chover no molhado, falando da quantidade de jogos. Não tem treino. Não tem treino e tudo Existe mais. Treino. Só que eu ainda consigo ver algumas coisas positivas nesse momento do Vasco. Vai falar, pô, você é louco, como é que você está conseguindo ver alguma coisa? O Donão, é que o Donão agora não está na tela, mas daqui a pouco tem que colocar o Donão na tela aí. Mas enfim, por quê? Porque antes, para mim, e aí eu não sei se ele concorda comigo, e é bom a gente estar aqui nessa conversa. Antes, para mim, o time do Vasco só tinha o Piton e o Verratti. E isso me irritava muito quando eu estava parando para ver o jogo do Vasco. Era a mesma coisa sempre. Você pegar a bola, dar a bola no Piton, para o Piton dar um jeito de cruzar para o Verratti. Não tinha outra coisa para fazer. Contra o Ceará, então, ficou dependente disso. Não tinha outra coisa para fazer. E aí, tudo bem, a bola não entrou, por exemplo, não entrou contra o Flamengo, não entrou agora também contra o Lanús. Mas eu consigo ver que o Carille, pelo menos, ele está tentando algumas coisas diferentes. Só que o Carille já não goza de prestígio da torcida. Então ele não vai ter tempo para treinar ou para acertar qualquer coisa desse tipo. Porque, por exemplo, minha opinião, o Hugo Moura defensivamente está entregando muito bem. Inclusive, o Hugo Moura, daqui a pouco, não lesão, mas vai ter jogo que ele não vai conseguir jogar os 90 minutos, porque ele está num ritmo alucinante há uns 2, 3 jogos, pelo menos. Só que o Hugo Moura, ele está descendo para fazer a linha de 3. Eu acho que isso é a mão do Carille. Para mim, ele está fazendo a linha de 3 quando o Vasco está com a bola, empurrando os laterais. Ontem, o Breiler até falou, PH, Jair e o Ryan no lado direito, fazendo ali um triângulo, fazendo triangulações. Teve uma jogada muito maneira do PH, chegando na linha de fundo, cruzando para trás, e o Nuno Moreira ali chegando para finalizar, ele acabou finalizando mal. Então, hoje, pelo menos, é pequena a evolução. Sim, isso eu concordo com vocês. É pequena, só que assim, eu fico pensando no material humano que o Carille consegue fazer, por isso que eu estou na conta mais da diretoria do que do Carille. Porque faltam peças. Para mim, o Carille está tentando fazer com o que ele tem na mão. Antes era só o lado esquerdo. Era só Piton e Verratti. Aí tu já viu o Nuno Moreira acertando um pouco mais o lado esquerdo. Conseguindo jogar um pouco mais. Coutinho. E aí surge o Ryan, que é o moleque da base, jogando bem pelos dois lados, conseguindo encostar do lado direito também. Enfim, queria trocar essa ideia aqui, essa bola com vocês, porque é pequeno. Mas eu consigo ver. Mas eu queria ter... Exatamente, eu falei ontem no nosso grupo, pensando na pauta aqui do programa, porque eu queria entender, porque é óbvio que quando um torcedor tá bravo lá no estádio, ele vai muito mais com o coração do que com a razão. A gente aqui, pelo menos, eu na minha posição aqui, tenho mais tranquilidade, óbvio, do ar-condicionado sentado aqui na poltrona. Mas falei isso sobre o Santos, você tá de prova aqui. Sim. O que a gente espera do Vasco? Porque, assim, a exigência do Santos, meu Deus, porque o Neymar... Eu olho pro elenco do Santos, eu não vejo esse elenco para fazer essa disputa. Mesma coisa, para mim o Pedrinho que... Uma boa, o Pedrinho, ele jogou... Mas isso tá contaminado na torcida. Ele jogou contra o Carille, ele jogou contra o Vasco, para mim ele jogou contra a torcida, porque você tem que falar a verdade. Porque para mim o Carille hoje, e eu entendo não ter mais a paciência com o treinador, mas às vezes é até melhor o Carille nesse momento, assim, vai sair o Carille? Vamos ver se o problema é realmente o treinador. Porque eu não olho pro elenco do Vasco. O Vasco foi semifinalista da Copa do Brasil, mas ele não colocou isso no planejamento. O Vasco começar a temporada falando de vamos tentar buscar o título da Sul-Americana. O Vasco ainda tem que fazer uma campanha para se segurar muito bem ali, sem sustos no Campeonato Brasileiro. E o que acontecer, vai acontecer. Eu acho que está um pouco desconectado aí. É o Carille, porque o que o time... Gente, não tem elenco, os caras estão mortos no primeiro tempo. Exatamente, o elenco do Vasco é muito curto. É separar as coisas. Por exemplo, o Verratti... Cara, o Donan falou aí, ó. O Verratti não tem substituto. O Verratti tudo bem. O Verratti aí, não consegue entregar tanto com a bola no chão. Entrega mais quando vem cruzamento. Tudo. Tá bom, vai colocar quem? Isso ele tá fazendo um gol atrás do outro. Aí tu coloca o Alex Teixeira improvisado. Que, com todo respeito, o Alex Teixeira ele já não consegue mais entregar. Enfim, passar a bola para vocês também, que a gente já falou pra caramba. Fala, Fê. Não, por exemplo, essa questão do Verratti... O Verratti é um atacante ótimo no jogo aéreo, mas ele é um atacante de última bola. É isso aí. Ele é um atacante que o Vasco precisa produzir para ele finalizar. Ontem ele não teve nenhuma oportunidade, porque o Vasco não tem um repertório. Ele não tem um jogo por dentro. O Verratti, quando sai da grande área, ele tem sérias dificuldades para se associar, para fazer uma parede, para gerar um jogo, para colocar um companheiro na cara do gol. Ele tem 2 assistências na temporada, mas pode ver que são assistências quase sempre. Vem uma bola cruzada, ele dá uma casquinha e alguém vem para bater no gol. Então, assim, ontem o Lanús, organizado defensivamente, conseguiu até neutralizar essas bolas alçadas. Ele estava jogando no meio de 2 zagueiros, o Ronaldo de Jesus, o paraguaio, e o esquerdo, que marcaram... Os dois conseguiram marcar ele muito bem. Então, assim, ele ficou muito isolado. Quando a pergunta da Mari, eu acho importante. Qual a expectativa do Vasco? A minha expectativa, Mari, não é um Vasco encantador,
um Vasco agradável, com futebol que não é. Essa não é a realidade do Vasco. Mas eu espero uma equipe honesta, uma equipe organizada, uma equipe competitiva. O Vasco de hoje, na minha visão, não é um time equilibrado. O Vasco tem problemas. Tem a parcela de culpa do Carille, é um time que não tem uma identidade. Tem a parcela de culpa da preparação física e tem a parcela de culpa do Pedrinho, sim, da direção. Sim. Obviamente, a gente não pode se esquecer que ele tem uma situação financeira complicada, claro. Ele tem um imbróglio de SAF, de tentar encontrar uma solução, mas mesmo assim, eu acho justo também a gente criticar que ele tem pouco dinheiro, mas com esse pouco dinheiro ele fez algumas contratações muito questionáveis. O Lloyd Augusto, que foi um investimento, ontem não estava nem no banco de reservas. Chegou nessa janela. Jean Davi foi um investimento também de milhões. Está escanteado. O Garré ontem, investimento de milhões. Não entrou no jogo. Só para citar 3. Posso citar outro também no sistema ofensivo, o Maxime Domingues. Já está no Toronto, já está na MLS. Então, assim, o Vasco não foi cirúrgico no mercado. Acho que o Vasco errou muito também com pouco dinheiro que ele tem à disposição. E aí é o que o Jailson está falando. Entra o Alex Teixeira no segundo tempo para ser uma solução, que é um jogador que até agora está muito distante daquele que brilhou no Shakhtar, que brilhou no Vasco no passado. Então, assim, você tem vários fatores que explicam o momento atual do Vasco. Mas olhando taticamente, eu acho o trabalho ruim, limitado. Até pela forma como o Carille deseja jogar, que é propondo o jogo. Concordo com o que o Jailson falou, né, até para passar para vocês. Sobre o lado direito, até falei sobre isso na transmissão, né? Paulo Henrique ali, né, e o Ryan, aquilo ali foi uma combinação que surtiu mais o efeito. Mas eu acho que tem muito mais a ver com a característica de jogo do Paulo Henrique do que com o movimento de fato treinado. Porque ele é um cara veloz, é um cara que consegue ganhar campo ali com a característica dele de jogo. Amigas e amigos, é o seguinte, gosto muito do Felipe Maestro, foi um cracaço de bola, jogou muita bola, né? É um cara assim que muitos torcedores, né, do Vasco tem ele como referência por tudo que fez dentro do clube, né? É um cara que eu quero sim muito, né, que ele seja um novo técnico do Vasco, um técnico agressivo, é um cara que vai pra cima, um cara que não tem medo de atacar, né, o seu adversário. Só que será que essa é a melhor hora para colocar o Felipe Maestro? Porque se ele chegar no Vasco e não demonstrar o bom futebol, daqui a pouco o torcedor está pedindo a saída dele. Então, assim, um cara que tem uma história incrível no clube, né, sair, né, pelas portas do fundo, acho que nenhum torcedor do Vasco quer. Ou se quiser, coloca nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Há uma imensa expectativa do Fábio Carille não permanecer no clube por tudo que vem acontecendo, né, com o treinador. Se o Vasco empata, a culpa é do Fábio Carille. Jogadores também dentro de campo têm sua parcela de culpa, mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Felipe Maestro é o melhor nome para assumir o gigante da colina nesse exato momento? Deixa aqui nos comentários que eu quero ver a opinião de todos vocês. Eu tô indo nessa, o sentimento não pode parar. Fiquem com Deus!